Olá, pessoal do nono ano do Colégio Novo Milênio. Vamos começar hoje a falar sobre os aspectos econômicos do continente europeu, certo? Gente, estamos na unidade 2, vamos começar a unidade 2 agora, do módulo 2 de vocês, página 353, ok? Essa página, gente, 353, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a introdução dos aspectos econômicos e depois a gente vai entrar na questão dos setores da economia. Esses setores são o setor primário, secundário e terciário. Vocês sabem que a gente já tem mais dois setores. A gente tem o setor quaternário e também tem o setor quinário, tá? Mas o quaternário e o quinário a gente não vai ver nessa unidade de vocês. Por enquanto, a gente só vai ver o setor primário, secundário e terciário, referente ao continente europeu. Setor quaternário, só para vocês saberem, é o setor aí que corresponde à robótica, à indústria aeroespacial, à biotecnologia, à química fina. Então, são áreas mais voltadas aí para tendências econômicas tecnológicas. O setor quinário é o setor da comunicação e da informação, certo? Então, o setor quinário é um setor novo ainda. Inclusive, alguns estudiosos ainda consideram que a gente está no setor quaternário, tá? Que a gente só tem até o setor quaternário. Outros já consideram que a gente tem um novo setor, que é o setor quinário, tá? Quaternário e quinário a gente não vai ver por enquanto. Então, gente, ó, setor secundário a gente vai ver na próxima aula, tá? E o setor terciário também nas outras aulas. Então, hoje a gente vai ver somente o setor primário. Deixa eu só falar rapidinho. O secundário é o setor da indústria, tá? Industrialização, no caso, transformação aí de matéria-prima. E setor terciário é o setor de comércio e serviços. É quando você comercializa aquilo que você já produziu ou quando você presta algum serviço. Por exemplo, estou dando aula para vocês, então estou prestando um serviço. Você vai no médico ter uma consulta, então o médico vai lhe prestar um serviço. Você vai numa panificadora comprar pão, então a atendente, né, a balconista, ela está lhe vendendo pão, então ela está lhe prestando um serviço. Então, setor de serviço e setor também de comércio é o terciário, tá? Então, nas próximas aulas, a gente vai estar vendo o setor secundário e o setor terciário. Hoje, nós vamos ver o setor primário. Gente, toda vez que a gente fala em setor primário, como o próprio nome diz, né? É o primeiro setor aí da economia. Então, o setor primário, ele está muito relacionado a tudo aquilo que a gente tem na natureza, tá? Que a gente não precisou transformar ainda na indústria, como no setor secundário, e que a gente também não precisou ainda vender ou prestar um serviço, como no setor terciário, ok? Então, setor primário muito relacionado a coisas da natureza. O que é que vai entrar aí? A agricultura, pecuária, pesca, extrativismo, qualquer tipo de extrativismo, tá? Pode ser o extrativismo animal, vegetal ou mineral. E também a questão da pesca e também da exploração florestal, tá certo? Então, essas atividades mais ligadas à natureza realmente são atividades do setor primário. A gente vai entender como é que o setor primário ele acontece no continente europeu. Na página 353, gente, aqui logo no início, tá falando aí sobre a economia europeia e diz assim: a economia europeia é diversificada, competitiva e marcada pela intensa utilização de tecnologia, tanto na agropecuária quanto na indústria, o que substitui a mão de obra humana por máquinas. Preste atenção, gente. Dentro desse parágrafo, né, a gente tem inúmeras informações. A primeira informação, ele está dizendo que a economia europeia é diversificada. Diversificada por quê? Gente, nós temos aí na Europa 50 países e esses países aí eles vão ter atividades, né, econômicas diferentes, tá? A gente vai ter aí no setor primário, por exemplo, a agricultura, mas não significa que a agricultura ela é praticada como era praticada antigamente. Hoje em dia a gente tem um acesso aí da tecnologia, né, já na zona rural, fazendo aí a mecanização do campo. E essa mecanização do campo nos traz aí vários problemas.
ou várias vantagens também, tá? Não só desvantagens, vantagens também. Uma dessas vantagens, no caso, vai ser a questão da produtividade. Eu vou ter uma produtividade agrícola maior. Uma das desvantagens vai ser a questão do êxodo rural, porque aí, com a mecanização do campo, eu vou ter mais pessoas desempregadas e mais pessoas indo em direção às cidades, tá certo? Então, a tecnologia ela já alcançou aí todos os setores. Então, quando a gente fala em tecnologia, não é mais só no setor quinário e quaternário. A gente tem a tecnologia dentro do setor terciário, por exemplo, eu estou prestando um serviço para vocês, né, dando aula online, usando a tecnologia. Então, um serviço prestado no setor terciário através da tecnologia. Secundário, na indústria nem se fala, né, gente? Nós temos aí na indústria várias tecnologias aí que ajudam ao aumento da produção. Essa produção acelerada, essa produção aí no caso em maior escala, essa produção aí no caso mais rápida, ela se deu somente por causa da ajuda da tecnologia. Então o setor primário também não poderia ficar de fora. Outra informação que a gente tem só nesse parágrafo é que ele diz assim, ó, tanto na agropecuária quanto na indústria, que se substitui a mão de obra humana por máquinas, tá? Então, o que é que diz assim? Que a gente vai ter, no caso, o que a gente chama de desemprego estrutural. Esse conceito não está aí, no caso, bem... não está escrito de forma bem clara, né? Mas aí, ó, se eu tenho mão de obra humana, vamos supor, eu tenho uma linha de produção de uma indústria de automóveis. E dentro dessa linha de produção eu coloco aí, vamos supor, 30 funcionários para trabalhar numa linha de montagem. Quando eu coloco uma máquina ou um robô, né, uma parte robotizada, uma parte de maquinário voltado para a tecnologia, eu vou tirar aí, no caso, pessoas da linha de produção e substituir por máquinas. Então, se antes eu precisava de, por exemplo, 30 pessoas numa linha de produção, agora eu preciso de 2 ou 3, ou então somente uma, para ligar, no caso, esse maquinário e para fazer o controle, né, ali a observação, se aquele maquinário ele está, no caso, funcionando bem. Então, isso aí a gente chama de desemprego estrutural. É trocar a mão de obra humana por máquinas, por robôs, tá? Então, o desemprego estrutural, ele acontece muito aí nas grandes cidades, né? E está acontecendo aí com cada vez mais frequência, certo? Continuando. O setor terciário emprega grande parcela da população economicamente ativa, PEA, do continente. Esse PEA, tá, gente? Significa que a população economicamente ativa são as pessoas aí que estão em idade de trabalhar. Aqui no Brasil, né, a gente tem em diferentes países, aí a gente tem uma população economicamente ativa com idades diferentes. Aqui no Brasil é de 15 até 64 anos. 15, porque aí já entra na questão do jovem aprendiz, e 64 anos, porque subentende-se que com 65 anos você se aposenta e você não faz mais parte dessa população economicamente ativa, tá? Então, na população economicamente ativa, são pessoas que estão em idade apta, né, para trabalhar, tem uma habilidade, certo? E no caso aí, contribui com a economia do país, contribui com o PIB do país, certo? Então, não entra nessa população economicamente ativa nem crianças, nem idosos, nem pré-adolescentes, nem também entra pessoas que tenham algum tipo aí de deficiência mental, né? Ou às vezes também física, dependendo, né? Da deficiência, eles podem sim ser inseridos aí no mercado de trabalho. A gente também tem a questão dos desempregados, pessoas que trabalham aí na informalidade, também não fazem parte da população economicamente ativa, tá? Que são pessoas que não estão aí registradas pela CLT ou não tem concurso público. Então, população economicamente ativa, população que está em idade apta, aí idade hábil, né, para trabalhar, tá? Aí aqui, continuando. Tal fato não está ligado apenas à diminuição da oferta de postos de trabalho nos outros setores, como já citado.
Ele se relaciona também ao crescimento do setor terciário, que por oferecer cada vez maior variedade de serviços à população, necessita de mais mão de obra. Então, ó, setor, gente, terciário, a gente vai ter aí uma oferta grande de serviços à população. A gente vai ver setor terciário nas próximas aulas. Então, vocês vão ver aí como a oferta de serviços, né, ela está diversificada e ela também está se modificando ao longo dos anos, tá? Por exemplo, antes você pegava o quê? Um táxi. Hoje em dia, através do serviço de aplicativo, você pede um carro por aplicativo, né? De qualquer empresa, tá? Não vou dizer aqui o nome das empresas. Então, a gente tem uma mudança aí na prestação de serviços. A gente vai ver isso na aula do setor terciário. Vamos começar agora aqui com o setor primário, certo? Vamos lá. A agricultura europeia é muito produtiva graças à utilização de tecnologia de ponta. Entre as principais culturas agrícolas do continente, destacam-se a uva, utilizada para a produção de vinho, e as azeitonas, oliveiras, né? Para a produção de azeite. Ambas são desenvolvidas principalmente na região do Mediterrâneo, onde as condições climáticas são mais favoráveis aos cultivos de forma geral. Nessa região também encontramos o cultivo de tabaco, que é o fumo, tá? E de frutas cítricas. Então aqui vocês vão ter duas imagens, né? A produção de uvas na França, um dos principais países produtores de vinho no mundo. E aqui vocês vão ter também a cultura de oliveiras na Espanha, um dos principais países produtores de azeite do mundo. Gente, como vocês sabem, a gente vai ter aqui, no caso, ó, na Europa, né? A gente tem diversidade, desculpem, tanto de relevo como também de climas. Então, a agropecuária, como vocês sabem, a gente não consegue, né, ter uma agropecuária aí em áreas muito montanhosas, como, por exemplo, aqui as áreas dos Alpes, né? A área aqui, ó, da Península Balcânica, as áreas dos Alpes aqui, ó, dos Alpes escandinavos também. Então, são áreas aí que dificultam muito a questão do setor primário, tá? Principalmente a agricultura. A gente também vai ter a questão dos climas, né? Então, áreas aí com clima muito gelado, tá? Como aqui, por exemplo, na Islândia, né? Então, a gente vai ter aqui uma área mais desfavorável, digamos assim, para a agricultura, tá? Então, por isso que não são todas as áreas que a gente vai ter aí a presença da agricultura aí em qualquer parte do planeta, né? A gente depende de relevo, a gente depende do clima, a gente depende do solo, então são vários fatores. Aí aqui diz assim, ó, os cereais, em especial o trigo e a cevada, são cultivados na Rússia, França, Alemanha e Ucrânia. Já o cultivo de beterraba é feito principalmente na Rússia, Alemanha, Turquia e França, tá? Lembrando, ó, que Turquia tem uma parte europeia e a maior parte asiática. Rússia também, uma parte europeia e a maior parte asiática. São os dois países que estão aí na Rússia, ou estão na Europa e na Ásia ao mesmo tempo. A Rússia e a Turquia, certo? Continuando aqui na página 354. Vamos lá, começar agora a falar um pouquinho sobre a pecuária. Gente, a pecuária é a criação aí de animais, tá? Para alimentação, né? No caso, a criação de gado, a criação de porcos, né? Então, a criação bovina, a criação suína, a criação caprina e assim por diante, certo? Então, ó, outro destaque é a pecuária intensiva, praticada de forma expressiva no continente. A grande parcela do rebanho é utilizada para a produção de leite, queijo, manteiga e outros derivados, com destaque para a Alemanha e para a França. Aí aqui vocês têm uma imagem de rebanho de gado leiteiro na região da Normandia, na França. E a gente tem aqui os queijos em processo de envelhecimento, na França. Como vocês sabem, né, a gente tem um dos melhores queijos aí, a gente vai ter aqui em Minas Gerais, aqui no Brasil, né? Mas aí os países da Europa, eles também têm muito essa produção de queijo, principalmente queijos que a gente chama de queijos finos, tá? Então esses queijos assim, digamos que mais caros e mais, digamos que envelhecidos, a gente vai ter aí na Europa, tá? São queijos mais, inclusive queijos com ervas, né? Queijos aí com outros ingredientes.
Aí aqui, embora tenha uma grande produção agropecuária, os países europeus não são autossuficientes, o que requer que importem produtos de outras regiões do mundo. Tal fato transforma a Europa em um grande importador de produtos agrícolas. Então, ó, gente, a gente tem a maior parte dos países da Europa, eles não são autossuficientes. Quer dizer isso? Que eles não conseguem, né, sobreviver somente com aquele que tem dentro do seu próprio país, né? Então, eles dependem de outros países do próprio continente da Europa, ou então dependem de países asiáticos, países africanos, países americanos, com a importação aí de matéria-prima, tá? De produtos agrícolas, de produtos aí também da pecuária e outros fins, tá certo? Aí aqui, ó, graças ao seu grande litoral, a pesca também é intensamente praticada nos países europeus, em especial na Espanha, Noruega, Rússia, Islândia, Dinamarca e em Portugal. Destacam-se a sardinha, o atum, o bacalhau, os crustáceos e os moluscos. Gente, a pesca, no caso, a gente vai ter a pesca comercial, né, que é muito praticada aí nos países da Europa, e a gente também vai ter a pesca esportiva. A pesca esportiva é para aqueles locais onde a gente vai ter áreas, digamos assim, reservadas, né, porque a gente vai ter a extinção de espécies naquele local. Então, espécies assim que estão ameaçadas, então as pessoas elas não podem praticar a pesca comercial. Então, pratica uma pesca esportiva. Vai lá, pesca, né? Pega o peixe e depois devolve novamente ao mar, tá? Então, pesca esportiva é muito praticada também nos países da Europa. Pesca comercial, a gente vai ter aí a presença muito da questão do arenque, do bacalhau, do salmão, né? Principalmente aí nos países como a Noruega, tá? Que são países aí mais próximos aos polos, mas que tem aí uma produção muito grande aí com relação à pesca comercial. Aqui embaixo diz assim, no que se refere aos principais recursos minerais do continente, destacam-se o minério de ferro, extraído na Alemanha, Rússia, Eslováquia e no Reino Unido, o carvão, no caso esse carvão é o carvão mineral, viu gente? Não é o carvão vegetal não, aquele que você faz churrasco não. Carvão mineral, que é um combustível fóssil, encontrado na Polônia, Alemanha, Rússia e no Reino Unido. O gás natural, encontrado na Romênia, Rússia, no Reino Unido e nos Países Baixos, e o petróleo, que é extraído na Rússia e nas águas do Mar do Norte. Como vocês sabem, a gente pode encontrar o petróleo tanto no assoalho terrestre quanto no assoalho oceânico, viu? E no caso, o petróleo também é um combustível fóssil, né? Que vai ser aí formado, né, de restos de animais vegetais fossilizados há milhões de anos, ok? Então, gente, setor secundário a gente vê na próxima aula, tá certo? Então, nossa aula de hoje, setor primário aí da Europa. Qualquer dúvida, vocês falem comigo e a gente continua na nossa aula aí online, tá certo? Então, bons estudos!